dia mega produtivo aqui quando nós paramos tudo para gravarmos as conversas do Por Trás da TI. Seja muito bem-vindo, principalmente nesse bate-papo que nós começamos agora com um verdadeiro fera. Um profissional que tem dedicado uma vida a este tema que nós vamos falar: carreira, superação, segurança, fraude e, além de tudo, um profissional que é, assim, uma grande referência para todos nós do nosso setor. Ricardo Castro, aqui no Por Trás da TI. Ricardo, seja muito bem-vindo, grande prazer. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite, obrigado por tudo e as palavras gentis. Obrigado, Ricardo. São palavras verdadeiras, principalmente quando a gente começa a conhecer não só o profissional, o Ricardo Castro, mas principalmente a pessoa que está por trás de toda essa história. E aqui no Por Trás da TI, Ricardo, a gente começa falando um pouquinho de história. História que nos alegra, história que nos traz principalmente essa alegria de chegar muito longe, mas sabendo das bases que nos trouxeram. Conta um pouquinho da sua história pra gente. A história é longa. Vamos lá. Vamos lá. Sempre fui apaixonado por tecnologia. Desde a primeira vez que eu vi o comercial de Tron na Globo, eu queria e sabia que queria trabalhar com tecnologia. Então foi a primeira coisa, o primeiro contato que eu tive dentro de uma estrutura que talvez não me propiciasse naturalmente ou nativamente o contato com isso. Então eu sou uma criança dos anos 70, 80, a gente está falando aqui de uma época em que a gente vivia mercado fechado para tecnologia, a gente tinha um pouquíssimo acesso à computação pessoal, né? Sei lá, eu acho que quando eu tinha muito mais tarde eu tive televisão colorida em casa. Exato. Sou da época da televisão preto e branco, que você selecionava ali o canal, né, no chaveamento e em algum momento me brilhou os olhos e a minha família conseguiu virar para mim e falar assim: beleza, vamos procurar o seu curso de computação. 12 anos de idade, eu estava programando em COBOL. Que legal! Usando folha de programação, se você é novo, provavelmente você não sabe o que é isso. Usando um disquete, que para padrões de hoje em dia é a representação 3D do salvar do seu Word, né? E era um disquete gigante, né, para um Apple II. E eu programava em Basic, programava em COBOL e eu tinha só 12 anos. Legal. Daqui para frente, a vontade de seguir nessa carreira só aumentou. Então, quando eu pude ter um computador pessoal de verdade, com muito sacrifício dos meus pais, eu comecei a explorar bastante isso. Na sequência, eu comecei a dar aula de microinformática, ainda menor de idade, 15, 16 anos. E dali para frente, foi só para frente mesmo. Então, curso técnico, faculdade vinculada a isso, fui o menino da TI, do escritório de marketing farmacêutico, fazia de absolutamente tudo. Olhando para trás hoje, falando de segurança da informação, talvez eu não fosse o mais prudente em uma série de coisas, mas, sendo muito sincero, foi ali o start. Então a família fez o primeiro investimento e não era alguma coisa barata, não era uma coisa simples. Né? Seria muito mais simples a minha família simplesmente falar assim: beleza, fica assistindo o Tron aí na sessão da tarde, está tudo certo. Não, mas não, foi feito o investimento ali no curso inicial e a partir dali empresas menores de bairro, multinacionais, Big Four, e a partir dali só numa crescente. Ricardo, você trouxe aqui uma passagem que é super importante a gente explorar um pouco melhor, porque nessa fotografia que você está dizendo, final dos 80, ou anos 90, melhor dizendo, anos 90, o aprender informática, que é como nós chamávamos na época, era ir para aquelas escolas, né, de cursos. Exato. Você lembra a primeira escola que você fez o curso? Eu lembro. Uma casinha em São Miguel Paulista, com apostila impressa, impressora matricial. Se você não sabe o que é isso, você não sabe o som maravilhoso que isso traz. SMR. Delícia. É verdade. E, assim, era o básico do básico do básico. Você literalmente trabalhava mais para a máquina te trazer resultado do que a máquina te trazer de resultado. Sabe? Muitas linhas de código para você fazer muito pouco. Olhando para padrões de hoje, onde você vai ter uma inteligência artificial codando para você, se você souber dizer claramente o que você precisa,
sabe? Isso é uma revolução. E, de novo, não era todo mundo que tinha computador, os computadores eram caríssimos, sabe? É uma época onde a telefonia era inacessível a muita gente ainda, que dirá a computação. Então, era realmente coisa de bairro, coisa pequena. E, inclusive, as escolas aonde eu dava aula eram franquias, sabe? Inclusive, tinha uma de Campinas. Microcamp. Exato. A Microcamp, eu dei aula na Microcamp, em São Paulo. E eram escolas que a gente considerava que eram de bairro. Né? Então, assim, atendiam ali o pessoal em volta. Mas não era muito além do que a gente tinha, ou teria hoje para um Word, Excel. Na verdade, na época era WordStar, Lotus 123, DOS e dali para frente, sabe? E dali eu consegui desenvolver, sem querer, né, aquelas soft skills, né? Você aprende a ensinar, você aprende a ouvir, você aprende a interagir com pessoas e isso acaba sendo de valor para a tua formação lá na frente. Né? Então, por uma necessidade, talvez financeira e até mesmo de vontade de entrar na área, você acaba desenvolvendo coisas que você, num primeiro momento, não acha que vai desenvolver, ou não percebe que desenvolveu. Isso é muito legal. Muito bacana. Que passagem bonita da sua formação. E quero puxar aqui, Ricardo, agora para dizer o seguinte. Então, o bichinho da informática na época pegou, já não haviam mais grandes dúvidas, né, do que trilhar, mas obviamente ali na frente abre várias oportunidades e tudo mais. Queria saber exatamente esse momento, né, que você começa a se qualificar, momento de graduação, momento de escolha de curso, um pouco dessa fase de estágio. Como que foi essa época? Uma loucura. Vamos lá. Eu segui, né, por uma linha de colégio técnico e acho que hoje ele é afinado, Colégio Técnico Lavoisier, do Tatuapé, lá em São Paulo. Tá. Era um colégio que tinha uma tradição muito grande em desenvolvimento de pessoas e profissionais para eletrônica, mas não tanto para computação. Mas dentro desse ramo da computação, eu tive excelentes professores da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que naquela época tinham um acesso à tecnologia que era talvez de ponta. Hoje acredito que ainda seja muito bom, mas em termos de programação e tal, produção de conteúdo, eles eram ótimos. E no meio disso aparecia uma oportunidade de estágio. O meu primeiro estágio, não remunerado. Não remunerado. Não remunerado. Nós tínhamos uma bolsa auxílio que aparecia uma vez ao mês e que dava literalmente para se comprar um combo do Big Mac na Praça da República. Era o que dava para fazer. Nem vale transporte a gente tinha. Para padrões de hoje, inimaginável. Mas eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho, ali na região da República, em um lugar bem perigoso, eu diria, mas que, assim, foi, eu diria, um divisor de águas na minha vida. Porque eu não aprendi tecnologia por si só. Eu aprendi mais coisas além de tecnologia, inclusive mais soft skills. Para você ter uma ideia, eu trabalhei lá durante um ano, nós tínhamos um grupo de estagiários ali, alguns mais engajados, outros nem tanto, mas a nossa chefia, Fernando Pujol, se você estiver assistindo isso, muito obrigado por tudo. Que legal, fica aqui o nosso reconhecimento ao Fernando. Exato, e o Áureo. Essas duas pessoas, elas olhavam para os estagiários e elas não olhavam só para a mão de obra fácil. Elas tinham interesse genuíno em fazer com que a gente aprendesse. E eles sabiam que, às vezes, durante o período do dia, a gente não conseguia aprender tudo que era necessário. Então, eles viravam para a gente numa sexta-feira à noite e falavam assim, vocês querem ficar um pouquinho mais para eu ensinar a vocês rede de computador? Para ensinar programação, para ensinar... Então, eles tinham a preocupação de dar o próximo passo, sabe? De levar a gente para o próximo passo. E eu era cativo. Então, eu quero isso. Então, a gente ficava até 9 horas da noite, 10 horas da noite. Não tinha pizza, não tinha nada. A gente tinha café horroroso do Ministério do Trabalho e tinha água. E a gente tinha ali computação. E a gente ia lá e ficava, sabe, esmirilhando o mesmo computador. O que eu aprendi ali? Né? Primeiro eu aprendi o direito. Por quê? O que a gente tinha ali eram procuradores, juristas que estavam olhando para os processos trabalhistas e eu aprendi a entender como funcionava o direito. Por quê? Porque um dos nossos chefes justamente falou, olha,
Não pensa que você está pegando esse processo aqui e fazendo um processo de digitação pura e simples. Olha o que você está fazendo. Leia o que você está fazendo. Tente entender o que você está fazendo. E ele abria espaço para que a gente conversasse com os advogados, o que hoje poderia ser chamado de mentoring ou coach. Ele abria as portas para a gente poder fazer. Então, ali, por exemplo, começou a me surgiu o interesse por como a gente trabalhava direito dentro de tecnologia. Porque tinham processos ali que estavam vinculados com isso. Cara, isso a gente está falando de final dos anos 90. Aliás, meio dos anos 90. Sabe? Então, assim, muito rico, um ambiente muito legal. Aprender com funcionalismo público foi extremamente enriquecedor, para bem e para mal. Sim, tivemos algumas experiências mais traumáticas, mas foi, assim, magnífico. Esse foi meu primeiro estágio. Dali para o meu primeiro emprego fixo, foi muito mais tranquilo, porque a base estava montada. A forma como você se relaciona com as pessoas estava bem estabelecida. Então, a partir dali, eu entrei para o meu primeiro emprego fixo, já mandando muito bem, sabe? Então, o estágio, ele não foi só tirar xerox, levar café, não. Ali a gente tinha um desenvolvimento, mas você tinha que buscar esse desenvolvimento. Ele não caía no seu colo. Se você quisesse ficar só como digitador de processo, de imprimir alguma coisa, trocar um galão de água, que às vezes estagiário é isso. É isso aí. Você ficava, sabe? Mas se você quisesse dar o próximo passo, você tinha espaço. Ricardo, você sabe que eu consegui pescar na sua fala e queria trazer aqui uma reflexão para os tempos de hoje. A importância desta consciência de nós líderes que estamos hoje nessa função, né, que o Áureo e o Fernando estiveram nesse momento tão importante, né, que é essa forma genuína de você criar, né, essas primeiras experiências de um jovem que está no seu primeiro emprego e que sejam experiências como essa, de desafio, de dizer aprenda, né? Ou seja, trabalhe esse interesse genuíno pelas coisas. Então, olha a importância que nós temos, né, também na formação desses jovens que passam em nossas mãos. A NetGlobe é um exemplo disso. Nós somos uma empresa aberta para o primeiro emprego, né, para criar jovens profissionais conscientes e futuros líderes, né, com toda aquela base que a gente sempre prima, né, e recomenda, né? Legal isso, Ricardo. E isso é muito importante porque muitas vezes a gente está tomado pelo trabalho, pelos nossos afazeres, e a gente não tem tempo para observar profissionais de início de carreira. Então a gente espera que as pessoas elas venham prontas. Se você está contratando um pleno, um sênior, você espera isso. Se você está trabalhando com um jovem aprendiz, um menor aprendiz, com um estagiário, a gente precisa tomar isso com uma seriedade muito maior. É o início da carreira de uma pessoa. Se você traumatizar essa pessoa ela vai criar ojeriza. Ela não vai querer trabalhar com segurança, não vai querer trabalhar com tecnologia. Exato. E a nossa prática, a nossa profissão, ela é muito, muito desgastante. Trabalhar com segurança é muito estressante. A gente vê o tempo todo indicadores, nos Estados Unidos principalmente, de pessoas que estão abandonando a profissão, dado a expectativa de burnout, dado o nível de estresse. Aquele negócio, você ganha muito bem, mas você gasta muito com saúde mental no final das contas, com desgaste familiar, sabe? Se a gente não preparar as pessoas, e isso está faltando muito hoje, preparar as pessoas para que elas estejam realmente um pouco mais com casca dura, Exato. Sabe? Para o próximo passo. E não estou dizendo que todo mundo precisa sofrer, mas a gente precisa gradualmente preparar as pessoas para um mundo que não necessariamente é o mais fácil. Trabalhar com segurança é muito crítico, é muito sério, exige uma resiliência muito grande dos profissionais, sabe? E isso tem que ser construído nas pessoas. Isso tem que ser construído. Exato. Quando a gente fala de tirar as pessoas da zona de conforto, durante toda a minha trajetória profissional eu tive lideranças que me tiraram de algumas zonas de conforto e que formaram o profissional que eu sou hoje. De novo, em algum momento isso talvez seja desconfortável,
Hoje eu falo, cara, eu aprendi muito. Que bom, né? Sabe? As novas oportunidades, elas não caem no seu colo. Você cria elas. Exato. E criar essas novas oportunidades, elas exigem que você dê o próximo passo. Você quer trabalhar só dentro do seu job description? Show. Você quer dar o próximo passo? Você precisa pegar e dar o próximo passo você. Toda empresa te dá oportunidade, todo espaço profissional te dá a oportunidade de aprender. Sabe? Do trabalho voluntário que você pode fazer no final de semana o seu dia a dia. Tudo te dá espaço para você, estando atento, aprender alguma coisa nova. Sabe? E esse aprendizado novo, você vai com certeza valorizar muito lá na frente. É muito na linha do Steve Jobs. Putz, o cara não era o gênio da computação. O Wozniak era. Mas ele tinha o senso estético das coisas. Sabe? Então, assim, eu vou criar uma plataforma computacional que tenha uma fonte diferente, que tenha um look and feel diferente, que use o mouse. Ele fez a popularização da computação. Por quê? O software, ele não era bom, mas ele tinha quem fosse. A estética casou. Isso com isso fez um produto de sucesso. Você, para ser um profissional de sucesso, você tem que desenvolver coisas e você só vai dar valor lá na frente. Você vai falar bem, você vai se comunicar bem, você vai ser um cara genial na produção de alguma coisa, de um software, por exemplo, voltado a uma necessidade de negócio. Maravilha. Mas você tem que ter sentido o que é negócio antes para poder ter a sensibilidade do que o teu consumidor quer. Sensacional. Que mensagem na mosca. É isso. Tem que pensar diferente, você tem que se desafiar. E eu queria aqui, Ricardo, trazer um ponto que eu conversei já hoje sobre esse tema, a importância da gente se aliar a gente boa. Fato. Né? Então, assim, cara, você não constrói sozinho tudo isso que a gente está dizendo, você constrói junto. Né? E eu queria pegar esse momento que você, né, ou seja, passa dessa experiência muito legal do estágio, né, com pessoas marcantes na sua jornada, e aí o negócio começa, Ricardo, a ficar sério. Sério que eu quero dizer é o seguinte, você tinha que pagar seus boletos, né, no final do mês. E como que foi esse início da carreira, né, ali no final dos anos 90, você já no mercado corporativo, já ali criando essa casca que nós falamos hoje, né, importante de ter essa resiliência. Como que foi essa aceleração aí, bug do millennium, depois internet pulando para tudo quanto é lado? Traz então, aí, Ricardo. É tão triste falar de bug do milênio, porque hoje a minha estagiária, ela aprende isso em aula de História da TI. História da TI. Eu falo assim, não, eu participei disso. Veja, acho que a grande guinada que eu tive, eu trabalhei em algumas empresas muito legais. Eu trabalhei, como eu disse, marketing farmacêutico, Ronaldo Moribe, o presidente da empresa, dando uma oportunidade, me fazendo crescer, sabe? Eu era o garoto da TI, fazia de tudo. Perfeito. Desde gestão de servidor até parte gráfica. Fazia design gráfico de peças. Passa um tempo, eu entro na PW Pricewaterhouse, que depois virou PricewaterhouseCoopers e hoje é PwC. Perfeito. E ali eu tive uma série de mentores maravilhosos. Perfeito. Uma grande casa, uma casa magnífica e uma empresa genial para quem quer, de fato, conhecer o que é o mercado. Porque dentro de uma empresa você tem poucas oportunidades, ou são poucas empresas onde você tem a oportunidade de passar por quase 100 clientes dentro de um ano. E lá você consegue. Lá você está na empresa de biscoito, na semana seguinte você está numa empresa de produtos de precisão, na outra você está no Banco do Brasil, na outra você está na Caixa. É muito rico, é muito rico. Então você vê todas essas visões. Ali, tudo que, né, fui formado foi criando uma forma diferente. Então assim, você sai da empresa de bairro e você passa para as megacorporações. Ao passo de ter conversas que são... Hoje eu me sinto envergonhado disso, mas dentro de um processo de auditoria, por exemplo, de um banco, talvez os mais antigos brasileiros, você chama o pessoal e fala, olha, achei um problema sério aqui. Um desvio de R$1 milhão. Mas eu achei uma diferença, né? E aí uma mesa que talvez tenha mais idade do que nós dois juntos,
gigante, vários executivos em volta, e eu falo, eu achei uma diferença de 1,2 milhão de reais dentro do balanço, assim, um olha para cara do outro, só isso? Como assim? 1 milhão? Não, você não está entendendo, esse banco aqui tem quase 100 anos. 1 milhão é dinheiro de pinga, porque... E de fato, o que eu tinha achado era muito pequeno perto da grandiosidade do que era e da história daquele banco. Você não tem essa oportunidade em qualquer empresa, sabe? De você olhar e falar assim, tá, agora eu estou medindo pesos e medidas, estou em outro jogo, o jogo é outro, a régua é outra, sabe? E dentro dessa transição, você começa a achar as outras oportunidades. Você entrega bons trabalhos, você é reconhecido. Você entrega trabalhos mais ou menos, você talvez não continue dentro daquela linha. Gestores diferentes, cada semana está numa gestão diferente, pelo menos na época que eu estava. E muitas vezes você é colocado dentro de outros times. Putz, eu não trabalhava com segurança de informação, eu era auditor. E de repente está lá numa mesa, a gente chamava de Santa Ceia, uma mesa gigante, um colega meu fazendo um teste de segurança, né, por telefone fixo, engenharia social. Então era um time de segurança, está lá. Eu queria falar com fulano e ele tentando capturar senhas. Só que ele dava risada. Ele não conseguia segurar o personagem. Eu falei, não, peraí, daqui. Tá sem nada para fazer no dia. Acontece também. Ociosidade gera esse tipo de coisa. E eu comecei a trabalhar com engenharia social. Não era minha atividade. Não estava alocado para aquele cliente. Mas eu queria ajudar meu colega. E foi genial. Eu comecei a pegar senha de fulano, ciclano, beltrano. Você atendia do outro lado. E eu falava, eu sou estagiário, comecei agora. E, pô, me ajuda. A gente está pegando o usuário e senha, porque semana que vem vai mudar o servidor e a gente vai trocar a senha se não tiver. Ah, não, tá aqui minha senha e tal. Você tem usuário de mais alguém? Ah, não, fulano saiu de férias e deixou a senha comigo. Uau. E foi lindo. E aí, de repente, dentro de um processo desse, você fala assim, pô, quem fez esse teste aqui? Pô, foi o Castro. Pô, mas ele não é do time de segurança. Não. Sabe? Então você, assim, de novo, você não está passando a perna em ninguém, você não está tirando o mérito de ninguém, mas você está olhando para o ambiente e está olhando as oportunidades. Vai atrás das oportunidades, sabe? Dali em diante, bons trabalhos, geram reconhecimento. Um diretor que era da Price foi para a Embraer, me chamou a trabalhar na Embraer, gestão de riscos. Saindo da Embraer, eu fui trabalhar no Banco Safra. Por quê? Por indicação desse próprio diretor, que virou e falou, cara, está fazendo um trabalho fenomenal aqui em cima de Sarbanes-Oxley. Início de Sarbanes-Oxley no mundo. E a Embraer tinha ações na Bolsa de Valores de Nova York. Cara, o Banco Safra está se adequando aqui a risco operacional, coisa nova do Banco Central, né? Do Bacen. Cara, o princípio é parecido, a métrica é diferente, mas o princípio é parecido. Cara, tem um fulano aqui que está trabalhando, ele está pegando 4 horas de ônibus todo dia para ir para voltar a São José dos Campos. Será que ele não quer trabalhar aí? O meu diretor, vendo a oportunidade, vira para mim e fala assim, cara, talvez seja melhor para você estar num banco lá, mais perto de casa e tal. É isso, sabe? E aí você pega um gestor desse, José Eduardo Campos, gratidão eterna. Tá aí. Esse cara vira e fala, eu quero te ceder, porque para você vai ser melhor em termos de carreira. Fantástico. Sabe? E dali para frente eu peguei muitos outros gestores, muitas outras cabeças que viram e me proporcionaram momentos de estresse, mas momentos de crescimento na mesma proporção, sabe? De novo, você tem um estagiário, pensa na carreira dessa pessoa a longo prazo, sabe? Porque é importante você ser um gestor, visão de futuro e fazer com que essa pessoa ela se alavanque. Muito legal. Ricardo, você sabe que vem aqui uma reflexão, né? Então, se dar a oportunidade de participar de projetos, de propósitos que te traz uma bagagem muito grande, capacidade de você acessar várias indústrias, muitas pessoas, grande aprendizado que você nos deixa aqui. Um outro aprendizado muito grande que você nos deixa é, cara, entrega mais, vai além. E aí você vai esperar
esse reconhecimento à altura do que você também está desejando. Não dá para pensar em reconhecimento outstanding para entregas de baixa performance ou padrão. Não dá. Então, assim, não combina, não é o que está na mente, né, da estratégia do negócio. E uma coisa que você nos traz aqui é que, ao criar essa musculatura, isso começa, na verdade, a te habilitar, né, a contribuir com outras jornadas, com outras fases, né, que a fraude, o risco, que continuam, né, mas que começa a criar novas competências de cibersegurança. E aí eu queria tentar fazer um link com a sua ida para o mercado efetivamente de liderança, né, segurança da informação e com todo esse background que você trouxe de consultoria e principalmente na parte de risco. Como que foi esse momento, Castro? De novo, foi por uma mudança, uma transição de carreira que pode parecer tradicional, mas na minha visão não foi. Eu vinha de um modelo, né, de governança, gestão de risco, auditoria e em um determinado momento prevenção à fraude, porque justamente algumas empresas por onde eu passei sofriam fraudes e não necessariamente o papel do auditor fazer a investigação da fraude e muitas vezes quando ele faz isso, ele faz de forma errada e o bandido acaba saindo, dando risada da empresa. E é justamente o que a gente não quer. A gente quer evitar o máximo possível a impunidade e mais a gente quer que a empresa reconheça o recado de que o crime não compensa. Perfeito. Infelizmente, não necessariamente a gente consegue isso fora da empresa. Muitas vezes a justiça não colabora muito com isso. Enfim, não é o caso da gente discutir isso aqui. Mas, pelo menos, o recado interno ele precisa estar muito claro. Né? Controles internos aumentam, mas mesmo assim a gente precisa necessariamente, em um determinado ponto, confiar nas pessoas. E a gente precisa fazer com que todo mundo esteja dentro de um modelo de observação e de entendimento de que todo mundo está ali para preservar o patrimônio. Né? Dando um exemplo, eu trabalhei em uma empresa de navegação, lá a gente tinha, né, alguns momentos em que a gente precisou fazer investigações de fraude. Se a companhia não dá a mensagem correta, outras pessoas em determinadas situações podem se sentir tentadas a cometer alguma coisa parecida. E a gente começou a fazer, a gente viu que deu resultado. Então assim, coisas pipocando, pequenas e tal, situacionais. E aí eu falo assim, não, de jeito nenhum essa situação pode acontecer. E aí as coisas começaram a andar melhor, sabe? É engraçado que hoje, boa parte dos controles, eles que falhavam no passado, eles já não falhariam hoje. Mas mesmo assim, o que mais se via no final da investigação eram gestores inconsoláveis falando, eu jamais pensei que fulano fosse capaz de fazer isso. E você entende um pouco mais do que é o ser humano, de como ele age, de quais são os gatilhos dele. Para fazer errado e tentar esconder, para fazer errado intencionalmente para lucrar, e principalmente de valorizar algumas pessoas demais e proteger demais algumas pessoas, de repente você vê que essa pessoa está agindo de má fé contigo. E isso eu levei para a segurança da informação. Fantástico. Porque o entendimento de como o ser humano pensa faz com que você entenda muito claramente por que é que determinados controles de segurança eles não funcionam. Seja num desenvolvimento seguro que de repente não é tão seguro assim, seja no compartilhamento de senhas ou, enfim, em práticas não seguras dentro do seu dia a dia, que não são capturadas dentro de programas de conscientização ou de educação ou de controles computacionais. Todos eles de alguma forma têm algumas vulnerabilidades, não existe segurança 100%, e que dependem no final das contas do ser humano. Né? No final, a aplicação e a utilização dos controles, elas dependem do ser humano. Então, a percepção de como a fraude acontece, de como o controle tem que existir,
como ele precisa endereçar a tua necessidade e não a necessidade pura e simples do ego de quem está trabalhando com segurança. E como você adequa essas coisas para que, no final do dia, a exceção da exceção, de fato, seja punida, e não todo mundo ser punido por conta do erro de um, é o que faz com que a minha trajetória de carreira talvez seja um pouco mais diferenciada. De novo, muitas pessoas de segurança vêm de infraestrutura, vêm de redes. Eu olho na gestão, na visão de risco. Por quê? Porque eu olho na possibilidade de alguém cometer um ilícito, uma fraude. Eu vejo hoje como regulatoriamente pode ser explorado uma vulnerabilidade dentro do nosso ambiente. Então, a minha orientação hoje é para garantir que você não tenha uma fraude, para que você não tenha um problema regulatório. E toda a tecnologia que você tem aí atrás disso é o acessório. Falar com o firewall é muito fácil. Falar com os indicadores do seu antivírus é moleza. Você entender cada realidadezinha de cada cabecinha que hoje é usuária do teu ambiente não é fácil. Cada um tem seu gatilho, cada um tem sua prioridade, cada um, e a gente tem que olhar, entender, falar assim, beleza, eu preciso fazer um ajuste aqui, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso trabalhar isso aqui, não, eu preciso trabalhar a cabeça dessa pessoa, eu preciso mudar a motivação dessa pessoa, sabe? Então, a minha trajetória me moldou para isso. Eu vejo hoje isso, eu reconheço hoje isso, sabe? Ô Castro, e não só você, mas o mercado, quem conhece o seu trabalho, o legado que você tem deixado é um legado muito pautado em cima disso que você acredita, né? E um dos grandes marcos, né? E você mais do que protagonizou, esteve à frente, que grandes movimentos, né, de conscientização em cibersegurança, mas não só para conscientizar, mas principalmente mudar, né, a percepção para uma postura mais segura. Isso. Né? Eu tenho a consciência e depois eu começo a aplicar aquilo na prática de uma forma quase que, né, natural. Eu queria abrir um capítulo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, o quanto isso é importante para você, que já está claro, né? Mas alguns insights, queria aprender com o meu querido amigo Castro. Bom, a primeira coisa, a primeira grande campanha de segurança que eu acho que eu montei foi na Embraer, foi na BRF, Sadia Perdigão. Por quê? Porque não era uma campanha que era só para o Brasil, a gente tinha que fazer uma campanha de educação em segurança da informação que compreendesse todos os países onde a BRF estava. Então a gente tinha que falar para o austríaco, da mesma forma que a gente falava para o turco, da mesma forma que a gente falava para o chinês, da mesma forma que a gente falava para o paulistano, da mesma forma que a gente falava para a pessoa que de repente estava em contato ali na granja, na fábrica. Exato. Cada um ali tem um motivador, cada um ali tem um indicador, né? E as campanhas que vinham antes, eles estavam muito vinculados a conheça a nossa política de segurança da informação. E, sinceramente, não faz o mínimo sentido para a pessoa que está ali na linha de produção, literalmente desmontando um frango, saber e conhecer a política de segurança da informação, porque ele não vai ter acesso aos recursos computacionais. Mas você vai a uma fábrica e você vê como as pessoas se relacionam, e você vê que no final do almoço está todo mundo com o seu celularzinho lá na área de descompressão e está lá no seu WhatsApp, está lá no joguinho, está lá no... Você fala... E aí, né? Aí você, de repente, acha um fulano super curioso que começa a fazer umas gambiarras numa fábrica, assim, curioso. Opa. Assim, alguém no meu lugar fala assim, não, tem que punir esse cara. Falo, não, peraí, tem algo aqui. Esse cara estudou para fazer essa gambiarra. Traz para perto, né? Isso. Vem cá, vamos conversar. E você começa a ver as realidades. Cara, trabalho numa empresa que não é montagem e desmontagem de frango. É a empresa que tem a Quali. Pô, olha a campanha da Quali. É a família em volta da mesa, Exato. É pão quentinho, é a galera cozinhando, é todo mundo dando risada. Eu tô falando da empresa que tem lá o peru de Natal mais famoso do Brasil. É todo mundo junto, é todo mundo rindo, é todo mundo família. Vamos fazer uma campanha de segurança para a família. E foi o que a gente fez. Todas as nossas peças, elas estavam vinculadas a um gatilho que te relacionava como pessoa à segurança e não como profissional à segurança, como funcionário.
E a partir dali você desdobrava as outras coisas. Então você falava de proteção. A primeira peça foi proteção das crianças. Olha. Putz, vamos pegar aqui a peça. A agência foi lá e montou uma peça. Proteção das crianças. Então uma criança com uma grade assim, tipo... Eu falei assim, nossa, isso aqui é bem Brasil. Bateu na Áustria, o pessoal fala assim, por que tem uma criança presa? Eu falei, é verdade, aqui no Brasil a gente está acostumado a colocar grade na janela, lá na Áustria não. Realmente. A gente mudou a grade para um berço. Então você está olhando para um bebê e falando, cara, eu preciso proteger essa criança assim como eu preciso proteger. E aí tinha o subtexto. E a gente trazia essa necessidade. Foi um negócio maravilhoso. A gente conseguiu fazer com que essa campanha ela funcionasse, rodasse o mundo inteiro. E trouxe resultados, sabe? Parecido com o que a gente fez na Acreditas. Putz, na Acreditas a gente olhava para as pessoas e falava assim, tá, beleza. É uma pegada muito mais ágil, não é uma empresa de 80 anos, é uma empresa de 5, 6 anos, mas, putz, uma pegada super ágil, fintech e tal. Eu vou na cultura da empresa, eu não ponho a cultura de segurança. Então, a primeira coisa, não combata a cultura da empresa. Exato. Eu acho bonito, mas às vezes utópico, as pessoas que falam assim, a gente quer mudar a cultura de segurança. Você não muda a cultura de segurança, você entra na cultura da empresa e adiciona a segurança. Exato. Você não muda a cultura da empresa. Peter Drucker. É. Cultura come a estratégia no café da manhã. Exato. Sabe? Então, você começa a entender a empresa. Entender qual é o seu público-alvo. Putz, estou falando aqui de pessoas que estão há 30 anos na empresa. Não, estou falando de uma fintech, as pessoas estão há 5, 6 anos. O recorte de idade é diferente, a sua mensagem pode ser considerada cringe, ela pode ser considerada fora de contexto. Ah, eu vou colocar o quadrinho, vou fazer história em quadrinhos. Não necessariamente é a comunicação de hoje, já foi, sabe? Então, você trabalha com meme, trabalha melhor do que necessariamente você trabalhava antes. Então, assim, entender o que pega geracionalmente, o que pega dentro do recorte da empresa. Super importante. E, principalmente, adequar a comunicação ao nível hierárquico. O que faz sentido para o técnico não faz sentido para o diretor e para o presidente. Para o diretor e para o presidente, ele tem outras preocupações, ele tem outras visões. Ele pode viver essa comunicação de repente mais descontraída, mas ali você tem que fazer alguma coisa um pouco mais direcionada, porque de fato ele precisa expressar e incentivar e endossar. Putz, vai sair da boca dele, ó, segurança é um negócio que é importante. Mas ele não pode falar só que é importante, ele tem que demonstrar que ele pratica a segurança. O exemplo, ele arrasta. Arrasta. Então a gente precisa trazer mais disso. Eu sou apaixonado por comunicação, eu sou apaixonado por entender a cabeça das pessoas e principalmente como eu coloco o conceito de segurança na cabeça delas. E eu tenho consciência plena de que os planos de conscientização padrão, se não estiverem vinculados com uma estratégia de educação interna, eles vão falhar. Então, assim, a gente educa as pessoas e a conscientização é um movimento contínuo de comunicação para que esse assunto ele não caia. Mas educar é essencial. E fazer com que as pessoas entendam que essa educação ela pode e precisa sair da empresa e ir para dentro da casa delas é também muito importante. Falar de segurança dentro de casa, dentro da família, sabe? Da criança que está jogando Roblox, ou do avô, do avó que está ali na fila do INSS e de repente está, sabe, à mercê de um fulano que chega do lado e leva o benefício dele, sabe? Isso tem que estar integrado com o que você ensina, sabe? Educa as pessoas no pessoal, você vai ver a mudança no profissional. Perfeitamente. Castro, que relato bonito. Obrigado por você trazer isso de uma propriedade tão grande, quem esteve, né, à frente e junto com esse time, construindo, né, sem dúvida alguma, adicionando isso na cultura organizacional, né, essa grande percepção e postura, né, de exemplo. Por outro lado, nós temos um desafio grande, estávamos aqui conversando nos bastidores também, né, para que nós possamos ajudar, né, uma visão de negócio, continuidade do negócio, né, a subir a régua dessa conversa quando nós falamos de risco cibernético, cybercrimes, né, e como você falou, né, ou seja,
conseguir customizar essa mensagem para cada nível das pessoas. É justo, é justíssimo isso, né? Como que você tem trabalhado, Castro, essa conversa com o board, com o acionista, né? Ou seja, com os líderes de negócio e criando essa sinergia de uma boa conversa e uma tomada de decisão de risco, por exemplo? Como que você tem trabalhado isso? Eu posso dizer que é um movimento sempre de construção. O que acontece? O que servia para uma BRF não servia para Acreditas, o que serve para uma Acreditas não serve para uma Clash, que é a empresa de hoje. Então, assim, ouvidos diferentes, backgrounds diferentes, executivos com trajetórias completamente diferentes. E a construção disso passa necessariamente pelo entendimento do que cada executivo tem de percepção de valor. Exato. Não é um trabalho técnico. Fazer o discovery, né? Isso. É aquele trabalho do discovery inicial. Né? E aí que pega a coisa. Por quê? Porque você vem com o background, você vindo com o background técnico, você acha que vai abafar trazendo as estatísticas de tentativa de acesso indevido dentro do seu ambiente. O executivo olha para aquilo e fala, e? E nesse "e", o profissional trava. Então, quando você vai levar esses indicadores, e você leva esses indicadores sem materialização financeira, você já perdeu o primeiro passo. Então, primeira coisa, qual é o valor em risco que eu tenho dentro de cada uma das operações? Como é que eu consigo hoje olhar para esse risco de forma fatiada, para a tomada de decisão ela ser mais assertiva? Para que eu queira estar inteirado, mais especificamente a respeito de um segmento A, B, C ou D. Você precisa, no final das contas, gerar interesse. E gerar interesse é muito complicado. Gerar como fala? Gerar a curiosidade de fazer o drill down. Porque se você chegar numa apresentação, a pessoa estiver satisfeita com aquele one-pager que você montou, aqueles 3 slides, que geralmente é o que você tem de espaço, e fala assim, não, ótimo, adorei, obrigado. Não deu. Se não vier uma pergunta, se não vier uma provocação, se não vier alguma coisa atrelada à tua fala, você não fez um bom trabalho. Você fez um trabalho ok. E a gente acabou de falar disso. Exato. Se você fez o trabalho ok, mas não espere que você vai ter algum tipo de destaque, não espere que você vai ter algum tipo de reconhecimento no curto prazo. E esse discovery, quando você fala de diversas empresas, né, então, como a gente está falando na Clash, a gente está falando de várias empresas do clã, cada empresa dentro de uma linha de negócio, e cada linha de negócio tem um interesse. Adequar a tua linha de narrativa para cada uma dessas linhas é uma tarefa bem complicada, bem difícil. Esse mapeamento ainda está acontecendo, não vou mentir para você. A gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que entender os motivadores, a gente precisa chegar, mas está muito mais próximo do que eu estava há 6 meses atrás. Por quê? Tecnicamente, a gente consegue trazer as informações. Operacionalmente e em termos de negócio, eu consigo dizer hoje, de uma forma muito mais apropriada, quais são os contratos que têm maior risco, quais são os mais interessantes, onde deve ser investido mais recurso, onde a gente de repente pode fazer algumas medidas mitigatórias, sabe, que não necessariamente onerem tanto o nosso caixa. Então você consegue criar esse movimento de dizer, beleza, eu sei que o investimento que o Ricardo está fazendo é um investimento bom. Eu consigo defender o meu orçamento não uma vez ao ano, mas durante 12 meses e dizendo, beleza, eu estou confortável com esse investimento. Eu estou vendo o retorno, eu estou vendo que tem alguma coisa ali que vai trazer retorno para a gente. Sensacional. Que reflexão, alto nível. Obrigado, Castro. Castro, sabemos que numa jornada você é uma pessoa que demonstra claramente o seu lado humano, o quanto que isso é fundamental para você e principalmente gratidão às pessoas que de alguma forma nos ajudaram, né, a sermos o que somos hoje, né? E eu queria abrir esse espaço, né, seja espontaneamente aqui, né, agradeceu, reconheceu pessoas importantíssimas na sua trajetória, mas eu queria deixar esse bloco, que é um bloco bem destacado, que é aquele bloco que a gente faz um grande chamamento para dizer o seguinte, quem são aquelas pessoas que não pode faltar nesse grande momento,
né, de deixar essa história bonita do Ricardo Castro aqui conosco e que seu coração traz de uma forma muito bacana. Aquelas pessoas fundamentais, né, em toda essa base, Ricardo. Bom, meus pais, porque fizeram os primeiros investimentos. De novo, eu venho de uma origem humilde, de um bairro humilde, da Zona Leste de São Paulo, e tem muito de mérito próprio, mas tem muito de investimento familiar. De acreditar, né? De acreditar, de investir, de abrir mão, de, sabe, ter uma regalia de um lado para investir na formação dos filhos. Fantástico isso. Sabe? Isso Nobre, é importantíssimo. Muito nobre. Os primeiros passos e os primeiros empregos, então, Fernando Pujol, o Áureo, Ronaldo Moribe, o primeiro emprego realmente de carteira assinada, estreia da carteira assinada. Foram 6 anos. Que legal. Maravilhosos. Uma história, né? Não, foi uma história. E histórias no meio do caminho. A primeira mudança drástica com o meu diretor da Embraer. Na sequência, eu tive uma linha de reporte maravilhosa na Hamburg Süd com Martin Jörg Suzamil. Aprendi demais com esse cara. Aprendi demais com esse cara. Eu acho que eu não dei o valor, ele não conhece o quanto ele foi influente na minha carreira depois. Poxa, que legal. Sabe? Banco Safra, com o Ivo Cairrão e o Francisco de Assis Fernandes. Amigos até hoje. Que legal. Amigos até hoje. Que bonito. Sabe? BRF, com o Ney Santos. O André Rangel, falecido infelizmente, que me levou para as portas da BRF. Em memória Uma pessoa incrível, com um senso de ética invejável, que você não encontra hoje de jeito nenhum, assim, sabe? Um senso ético incrível. Tantas outras pessoas, mas principalmente essas pessoas que, de fato, em momentos específicos da minha carreira, conseguiram olhar e falar assim, não, tá na hora desse moleque dar o próximo passo. Tá na hora desse cara dar o próximo passo. Tá na hora de ele se jogar ali, sabe? Vai fazer um treinamento no meu lugar, sabe? Incrível. Mas eu não... Vai fazer o treinamento no meu lugar. E você faz um treinamento horroroso. E aí ele fala, fez, beleza. O próximo é semana que vem. Como assim? Semana que vem. Mas foi horroroso, eu não quero mais fazer. Você vai fazer. José Eduardo Campos. Esse cara me jogou em cada enrascada que eu falava assim, não gosta de mim, ele não gosta de mim. Impressionante. E hoje eu dou aula, hoje eu faço palestra, hoje eu não tenho medo de falar, porque você dá curso de computação, você está falando com uma pessoa que sabe menos do que você. A pessoa não te questiona. Você vai para um curso de formação de auditores, um curso de formação de security officers, o cara manja muito. E ele vai rebater o que você fala. Se você não tiver, sabe, um domínio de palco, se você não tiver um domínio de ler a pessoa enquanto ela está quieta, sabe, você lê as pessoas. E eu aprendi muito. Fantástico. Sabe, ele me jogou nos lugares, ele me trouxe essa mentoria em determinado momento. Cara, pessoas que, assim, foram essenciais, vão continuar essenciais, e se for possível, eu vou passar parte disso para os meus filhos hoje, sabe? Para que eles não, de repente, não precisem sofrer tanto em algumas coisas, mas para que eles também tenham uma visão mais crítica, sabe, do que o mundo. Sabe, que o mundo não é só apertar a porca, sabe? Ou só trabalhar com isso aqui, sabe? Gente, muito vai legal. além, vai além. Castro, que bate-papo sensacional diante de um grande ser humano, de um cara com uma ética fantástica, né? Ou seja, doando aqui de uma forma muito genuína, né? Passagens da sua história para que isso possa servir como inspiração para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para quem talvez, Castro, a gente não vai ter oportunidade
de trabalhar juntos, de mentorar ou qualquer outra coisa, mas que fique aqui de uma forma muito gratuita, né? Essa linda trajetória que você traz aqui. Nada fácil, tem um monte de coisa aí que com certeza a gente ficaria aqui mais uma hora você contando, né? Lá na Praça da República, no começo, nos detalhes, mas o que fica é isso, né? Essa grande história e principalmente as pessoas que tiveram a oportunidade de estar nessa história junto com você é o que faz todo sentido. Castro, você gosta de usar uma frase que, quando alguém chega para pedir um conselho para você, muitas vezes pedir uma orientação, você tem uma frase que você carrega junto contigo que muitas vezes consegue simbolizar aquela grande mensagem? O que você tem usado? Eu tenho muito usado essa do Peter Drucker, né, que a cultura como estratégia no café da manhã. No café da manhã. Essa é matadora. Sabe? As pessoas elas tentam fazer uma guinada, muitas vezes, dentro da sua carreira ou dentro das suas práticas profissionais e elas não entendem que a cultura é sempre muito mais forte. E a cultura não necessariamente é aquilo que está pintado, plotado na parede da empresa. A gente tem que ter maturidade para entender e ler a cultura da empresa, sabe? Mas tem uma outra, e essa eu vou pedir licença, que eu preciso colar. Claro que sim. Porque essa eu uso para ilustrar toda vez que eu tenho que falar a respeito de campanhas de educação dentro das empresas. Se você fala com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você fala com ele na própria língua, você atinge o coração. Essa frase é do Mandela. Mandela é um cara super polêmico, se a gente pode dizer assim, mas ele traz essa reflexão porque você pode se fazer entender. Ok. Mas se você entender e falar na língua da pessoa, toca o coração. E de novo, toca o coração. E isso serve para campanhas de educação e conscientização, serve também para você falar com a sua direção. Então, você tem que entender o que toca. E tocando, você consegue seguir em frente e consegue escalar. Muito legal. E isso nos tempos de hoje, né, Castro? No âmbito pessoal também. Com os filhos, com as pessoas queridas, né? Ou seja, trabalhar muito essa psicologia e tocar o coração. Muito bacana. Castro, nas horas vagas, finais de semana, o que você tem curtido? Tenho curtido trocar fralda. Tenho 2 filhos novinhos, um de 2 anos e um de 1 ano. Que legal, parabéns. E o de 1 ano está quase andando agora. Eba! Hoje pela manhã é muito tocante isso. Você vê que ele já está ficando durinho e tal, isso é ótimo. Mas assim, eu gosto de impressão 3D. É hobby que eu comecei a praticar na época da pandemia. Então, muita paciência para derreter plástico, muita paciência para fazer, né, as coisas funcionarem e fazer com que essa paciência ela se transmita, né? Assim, tem gente que vai lá para aquele jardim chinês, não sei o que, o jardim japonês. Não, faz a impressão 3D. Você vai praticar a sua paciência de uma forma inimaginável. Vai nessa. E é isso. E ainda tem um resultado final, né, de toda essa paciência. Final. E o que normalmente sai? Depende. Antes eu estava fazendo só peças práticas para poder fazer outras coisas, marcenaria, outras coisinhas que eu gosto de fazer. Mas agora eu estou partindo para bonecos articulados. Oh, que legal! Exato. Então eu estou fazendo meus próprios action figures. Que legal! Chore e happy. Não, mas é verdade, assim. Que sensacional. É interessante você praticar engenharia não sendo engenheiro. E você começa a ver essas coisas e eu acho muito legal, sabe? Não que eu queira economizar no brinquedo das crianças. Pode ser alguma coisa na frente, mas é muito interessante você começar a dar vida a algumas formas interessantes ali. Muito bacana. Fechamos aqui, né? E agora temos muito dos porquês, né? Começou lá atrás, né? Em escola técnica e lembrando, né, Ricardo, não existia tecnologia nessa época. No máximo era a eletrônica e, obviamente, a informática que estava começando. E fechamos essa conversa maravilhosa mostrando, né, que hoje temos muita conexão com aquilo que fomos no passado. E você deu um exemplo bonito que conecta, né, esse garoto extremamente curioso, criador, né, de inventar, de construir e de sempre se desafiar. Ricardo Castro,
deixa um grande legado aqui no NetGlobe por trás da TI. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela conversa. Acho que foi a primeira vez que eu fiz um negócio desse. Sensacional. Muito legal. Olha, eu adorei. Valeu. Parabéns. Irmão,